Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 15 de abril de 2016. Salvo engano, 101 anos que o Titanic afundou. Não sei se ele afundou dia 15 ou dia 12 de abril, mas foi por esses dias aí. Tá? Nesse momento eu estou em Curitiba e são 8 horas e 43 minutos de uma manhã surpreendentemente ensolarada em Curitiba. E agora nós vamos começar o estudo de frações. Muito bem, se você quer o estudo detalhadozinho de frações, você vai lá na minha playlist de matemática do sexto ano, que é o estudo de frações para o meu neto, que eu estou fazendo. Ele entra no sexto ano daqui a 2 anos. Então, meu neto vai entrar nesse estudo daqui a 2 anos, minha neta daqui a 7 anos. E eu estou preparando essa playlist de matemática do sexto ano para eles e para quem quiser assistir, obviamente. Tá? Aqui é um estudo, como eu digo, mais rápido, tá ok? Lá eu vou fazer figurinhas, vou tentar fazer uma arte, né, alguma coisa assim, para tornar mais claro para as crianças. Aqui é para quem quer fazer uma revisão, para fazer uma prova, fazer um concurso, ou consolidar conhecimentos que estão esparsos na sua cabeça. Tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos estudar alguns assuntos. Por exemplo, redução de frações. Redução de frações. Vamos estudar a ampliação de frações. Ampliação de frações. Redução de frações nada mais é do que transformar a fração em termos menores. E ampliação de frações é transformá-la em termos maiores. Muito bem. Nós vamos estudar também fração imprópria, transformar a fração imprópria em um número misto. E vamos fazer o oposto, né? Transformar o número misto em fração imprópria. Ok? Imprópria. Muito bem. Aqui a gente começa o estudo de frações, mas antes eu quero lhe mostrar o meu canal. Se você quiser se inscrever neste canal, ó, tá aqui ele, tá? Canal Academia Nobre Silva. Você clica aqui, basta você vir aqui, ó, digitar no YouTube Academia Nobre Silva. Você vai se inscrever neste canal e a vantagem disso é receber todas as aulas automaticamente a partir do momento que você está inscrito. Nós temos aqui algumas playlists e para a turma do Enem eu vou começar a publicar aulas de física e futuramente aulas de química. E para a turma da faculdade eu estou planejando aulas de estatística para breve, tá ok? Então tem para a turma da faculdade, você tem aqui contabilidade geral, né? E gestão financeira, ó, contabilidade e gestão financeira e contabilidade geral para a turma da faculdade. Para empresários, né, para os gestores, eu tenho aqui a minha experiência de consultoria financeira que eu estou trazendo para cá, tudo bem? Para a turma que faz grandes análises de dados, eu estou planejando essas aulas de estatística. Muito bem, seja bem-vindo ao meu canal. Já são 99 inscritos, você vê aqui e vê aqui. Quem será o 100º inscrito no meu canal?
né? É algo que eu faço com prazer, mas primeiramente pensando nessa turma da matemática do 6º ano e do 9º ano, do 7º ano, do 8º ano, que vai vir por aí, que é a turma que está começando a construir o nosso país, né? Pensando neles que eu dou essas aulas, ok? Então, vamos entrar em frações, tá? Vamos lá. Nossa primeira aula. Se você pega isso aqui e divide este quadrado em 4, isso aqui é o inteiro que você dividiu em 4, e você pega uma barra de chocolate, vai lá, você pega esse pedacinho, você representa isso aqui como sendo 1/4. E 1/4 por quê? Porque você tem esse todo que foi dividido em 4 partes e tomou uma parte. Se você comer mais uma parte igual a esta, você ficará com 2/4. 2/4. Se você terminar comendo a outra parte, você terá 3/4. Olha, 4 é a quantidade que foi dividido, o todo, né? Em que o todo foi dividido. Aí você comeu 3 partes, ou considerou 3 partes, ou tomou para si 3 partes, ok? Então você ficou com 3 partes em 4. Se finalmente você consumiu toda a barra de chocolate, significa que você consumiu 4/4, ok? Ou seja, o chocolate inteiro, 4/4. Então, quando o numerador é igual ao denominador, você diz que isso aqui é igual a 1, é o todo, ok? Em uma fração, vamos considerar esta fração aqui. Esta daqui, esta fração em que você comeu 3 das 4 partes. Vamos reescrever isso aqui, 3/4. Esta parte que está em cima nós chamamos de numerador. Numerador. Guarde isto, né? E esta daqui de denominador. São nomes e nós temos que lidar com essas regras, ok? Veja, o denominador, ele representa quantas partes o total foi dividido, ou seja, foi dividido em 4 partes, ok? O denominador representa o total, em quantas partes foi dividido o todo, tá? Então, no nosso caso aqui, o todo foi dividido em 4 partes. E o numerador representa quantas partes estão sendo consideradas, estão sendo tomadas na questão, ok? Por exemplo, esta fração 5 nonos. 5 nonos significa que o todo foi dividido em 9 partes e você está considerando destas 9 partes 5, ok? É isso aí. Veja, uma fração 3/4, tá? Ela pode significar 3 partes em um todo que foi dividido em 4, ou pode significar também uma divisão, 3 dividido por 4. E 3 dividido por 4 é igual a quanto? 0,75. Lembra como fazer essa divisão? 3 dividido por 4, 3 é menor que 4, não dá. Põe o 0, ok? Agora, já que você acrescentou um 0 ali e trouxe o 0, para cá, você vai dividir 30 por 4. 7 vezes 4 são 28. 28 para 30 dá 2. Baixa um 0. 20 dividido por 4 dá 5. Então, assim que a gente faz essa divisão. Ok? Existem diversas formas da gente representar uma fração. Veja, por exemplo, isso aqui, ó. Você pode pegar, deixa eu apagar isso aqui. Pode pegar um hexágono, né?
pode pegar um hexágono, uma figura geométrica que tem 6 lados. Você está vendo que eu não sou muito bom em desenho, né? Mas não tem importância não, o raciocínio está aqui na cabeça. Isso aqui a gente vai dividir em 6 partes. Olha, pelo amor de Deus, considere que isso aqui é tudo igual, tá? Que as 6 partes são iguais. Se você considera isto aqui, você dividiu em 6 partes e tomou 3. Ou seja, 3/6 é o que você está considerando. Tá? Dividiu em 6 e tomou 3. Se você pegasse mais uma, você estaria considerando 4/6. Tudo bem? Então, você pode representar assim. Uma pizza, olha só uma pizza. Você pode comer metade da pizza. Metade da pizza. Ok? Você pode comer a pizza inteira. Ou seja, esta metade mais esta metade. Fração é isso, a vida está repleta de frações. Vá para uma cozinha com uma receita para fazer alguma coisa. Esta receita está cheia de frações. Tudo bem? Por isso que elas estão tão presentes em nossas vidas, né? Tá ok? E olha que coisa interessante. Vamos pegar essa pizza aqui de novo, olha. Você já sabe que cada lado desse é metade. Mas você comeu apenas a metade da metade, ó. Você comeu metade da metade. Significa que você comeu 1/4. Concorda comigo? Você comeu 1/4. Porque nós podemos levar esse traço para cá e dizer que esta pizza está dividida em 4 partes iguais. Você comeu esta parte, você comeu metade desta metade aqui. Ou seja, metade da metade é igual a 1/4. Ó. Está aqui dividido em 4. Tá? Guarde esse raciocínio. Metade da metade é igual a 1/4. É fácil perceber isso aqui. Tudo bem? Então vamos a algumas considerações teóricas, né? Por exemplo, o que a gente chama de fração própria. Fração própria. Fração própria. O que é uma fração própria? É aquela fração em que o numerador é menor que o denominador. Tá ok? A fração em que o numerador é menor do que o denominador é chamada fração própria. E aí você lembra do nosso 3/4, que já trabalhamos, 1/6, 5/7. Pronto. Isso aqui é a fração própria. Tá? A fração imprópria, é aquela fração em que o numerador, né, é maior ou igual ao denominador, ok? Então você tem como exemplos 4/3, ok? 4/3, 6/5, ou então 7/4, ou ainda 8/8. Tira esse igual daqui, tem nada a ver esse igual aqui, ok? 8/8. São frações impróprias, porque o numerador é maior ou igual ao denominador, tudo bem? Mas eu quero chamar a atenção para esta fração em especial. Esta fração, em que o numerador é igual ao denominador, recebe um outro nome, chamado de fração aparente. Parece uma fração aparente. Ela parece uma fração, 8/8, na verdade é igual a 1/2, ok? Da mesma forma que 2/2 é igual a 1/2. 2/2
nada mais é do que o denominador indica em quantas partes você dividiu. Dividiu em duas. E está considerando as duas. 2 sobre 2 nada mais é do que você ter duas metades. Ó, tá aqui uma metade, tá aqui outra metade. Duas metades, ok? Duas metades te dá um inteiro. Tá joia? Esse é o conceito que a gente trabalha de fração imprópria, tá? Muitas vezes uma fração ela é composta por um número inteiro e uma parte fracionária. Nós chamamos isso de número misto. Número misto, né? É uma parte inteira, uma parte inteira mais uma parte fracionária, ou seja, um inteiro e meio. Isso aqui nada mais é do que você comeu a pizza inteira, né? Você comeu esta parte, e ainda comeu metade de outra pizza, ok? Você comeu um inteiro e mais metade. Então, um inteiro e meio você pode escrever também assim: 1 mais meio. Um inteiro e meio. Eu comi uma pizza mais metade de outra, uma pizza mais metade de outra. A forma de você escrever isso também é assim: 1 e meio. Veja, isto aqui são maneiras de se escrever. A matemática é maravilhosa por isso. Você tem essas convenções e elas simplificam o trabalho. Antigamente, antes de surgirem todas essas convenções, era danado para grandes matemáticos fazerem seus trabalhos. Eles tinham que escrever por extenso isso aqui, porque não existia nenhum sinal de mais, não tinha um sinal de igualdade. Imagina você trabalhar isso aqui sem a existência do sinal de igualdade, ok? Então, quando você tem um número composto por uma parte fracionária e uma parte inteira, você tem o que a gente chama de número misto. Outros exemplos de número mistos: 2 inteiros e 3 quartos. Neste caso aqui, você comeu 2 pizzas inteiras e da outra pizza você dividiu ela em 4 e comeu 3 e levou um restinho para sua mãe, ó, um pedacinho aqui. Mãe, ó, sobrou esse pedacinho aqui, é seu, porque você detonou 2 pizzas e 3 quartos da outra pizza, ok? Como é que você escreve isto aqui também? É a mesma coisa que você escrever 2 mais 3 quartos, ok? Que é 2 e 3 quartos, tá ok? Então, o número misto é composto por uma parte inteira e uma parte fracionária, e você tem essas duas maneiras de representá-lo, tá? O número misto é isso aqui. Aqui é uma outra maneira de você escrever isto aqui. Aqui não é um número misto, aqui é uma soma, tá? Agora, aqui sim é um número misto, tudo bem? Tá joia? Você vai perceber que todo número misto cai numa fração imprópria, mas a gente vai já falar sobre isso. Como que um número misto vai cair numa fração imprópria? Quando a gente falar de soma de frações. Pois bem, para a gente falar de soma de frações, a gente tem que entender as reduções de frações. Reduções de frações. Mas para a gente captar o entendimento de redução de frações, a gente tem que estar com as regras de divisibilidade bem assimiladas, ok? As regras de divisibilidade têm que estar bem assimiladas.
Lá no nosso material do sexto ano, na playlist do sexto ano, isso aqui está explicado para crianças que estão no sexto ano. Então lá eu trato disso com muito mais delicadeza, com muito mais cuidado, com muito mais sensibilidade, ok? Aqui é mais rápido, tá? Então nós precisamos agora estudar os conceitos de divisibilidade. É esse o conceito que entra aqui agora. O conceito de divisibilidade diz respeito a saber se o número é divisível por outro, tá? E nós estamos interessados aqui na divisibilidade pelos principais números, né? Os números mais baixos que a gente utiliza mais, tá? Para a gente reduzir frações, né, é necessário que a gente encontre um número que seja divisível tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Quando você vai reduzir frações, né? Por exemplo, 4 sextos. Quando você vai reduzir frações, você precisa encontrar um número que divida o 4 e que divida o 6 ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu posso dividir por 2 e vou ter 4 dividido por 2, dá 2. 6 dividido por 2, dá 3. Então, eu tenho que conhecer esses critérios de divisibilidade para facilitar a redução de frações. Ao invés de eu trabalhar com 4 sextos, eu vou trabalhar com 2 terços. Olha outra coisa, ao invés de eu trabalhar com 40 60avos, que é um número enorme, ou 400 600avos, que é um número grande, eu posso trabalhar apenas com 2 sobre 3, porque eu posso dividir 400 por 100, se eu dividir 400 dividido por 100, eu vou obter 4. E se eu dividir 600 por 100, eu vou obter 6. Então, fico com 4 sextos, ok? É muito melhor trabalhar com 4 sextos do que trabalhar com 400 sobre 600. E o 4 sextos eu ainda posso dividir por 2 em cima, no numerador e no denominador, e trabalhar com 2 terços. Daí a importância de dominarmos os critérios de divisibilidade. E os critérios de divisibilidade são simples. Nós precisamos... O que nós devemos saber para determinar se um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 quando ele é par, né? Um número é divisível por 2 quando é par. Ou seja, quando ele termina, quando o seu último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, um número que termine por 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. E ao ser par, ele é divisível por 2. Por exemplo, 1234 é divisível por 2? Sim, é divisível por 2 porque ele é par, ele termina em 4. E este número aqui, ó, 3, 5, 7, 9, 2. Tá cheio de número ímpar aqui, ó. 35.792. O 3 é ímpar, o 5 é ímpar, o 7 é ímpar, o 9 é ímpar. Mas como o último algarismo é par, este número é divisível por 2, porque ele é par, ok? Divisibilidade por 3. Quando que um número é divisível por 3? Simples. Quando a soma de seus dígitos, quando a soma de seus algarismos quando a soma de seus algarismos for
divisível por 3. Então, quando você trabalha com isso aqui, ó, quando a soma dos algarismos é divisível por 3, tranquilo. Por exemplo, vamos pegar o número 123. O número 123 é divisível por 3? Some os algarismos dele. 1 mais 2 mais 3. 1 e 2, 3, 3, 6. 6 é divisível por 3? 6 é divisível. 6 dividido por 3 dá 2. 6 é divisível por 3. Como isso aqui, como a soma dos algarismos deu um número divisível por 3, significa que o número maior é divisível por 3, ok? E este número aqui, 3.257, é divisível por 3? Vamos lá. 3 mais 2, 5, mais 5, 10, mais 7, 17. 17 não é divisível por 3, portanto, este número maior não é divisível por 3. Um último teste. 3.258 é divisível por 3? Vamos somar. 3 mais 2 mais 5 mais 8. 3 e 2, 5. 5 e 5, 10. 10 e 8, 18. 18 é divisível por 3? Vamos lá. 18 dividido por 3 dá 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Como 18 é divisível por 3, este número maior é divisível por 3. Muito bem. Vamos continuar com a divisibilidade agora por 4, né? Quando que um número é divisível por 4, né? Quando ele termina em um número, quando ele termina em 2 algarismos que formam um número divisível por 4. Um número divisível por 4. Quando termina em 2 algarismos que formam um número divisível por 4. Ok? Ou seja, quando os 2 últimos algarismos formam um número divisível por 4. Por exemplo, o número 136 é divisível por 4? Ora, 36 é divisível por 4. Daqui a importância da tabuada, hein? 36 é divisível por 4, porque 36 dividido por 4 dá 9. Sim, ele é divisível por 4. O número 47.996 é divisível por 4? Aqui fica mais difícil, né? Porque quanto é que é 96 dividido por 4? Vamos lá, 96 dividido por 4 dá 2 vezes 4, 8, para 9, 1, baixa o 6. Beleza, 4 vezes 4 são 16, para 16, nada. Sim, é divisível por 4, porque 96 é divisível por 4. Tudo bem? Então, este número é divisível por 4, esse número grandão, porque termina em 2 números divisíveis por 4. Tudo bem? Agora, uma outra maneira é quando o número termina em 00, quando o número termina em 00, ele também é divisível por 4. É divisível por 4. Ok? Qualquer número que termine em 00. E se terminar em 30? Também é. Por exemplo, o número 100. 100 é divisível por 4? Sim, porque termina em 00. E o número 1000 é divisível por 100? Ele termina em 00.
E o número 1.200? Também é. E o número 12.000 é divisível por 4? Também, porque ele termina em 00. E quando é que um número é divisível, mudando de cor, por 5? Por 5, né? Quando que o número é divisível por 5? Esta é fácil. Quando o seu último algarismo for 5 ou 0. Quando o último algarismo for 5 ou 0. Opa, 5 ou 6. Estava na sequência, né? Na cabeça aqui. Quando 5 ou 0. Tudo bem? Então, o número é, não precisa nem botar exemplo, né? Quais são os números divididos a 13.995? Sim. 13.996 não é divisível por 5. 13.997 não é divisível por 5. 14.000 é divisível por 5? 14.000 é divisível por 5? É porque termina em 0. Tudo bem? Então, é importante. O que é que significa dizer que é divisível? Significa que quando você dividir 14.000 por 5, o resto vai dar 0. Isso é o que significa dizer que um número é divisível por outro. Ok? 14.000 dividido por 5 vai dar alguma coisa aqui e o resto é 0. E quando é que um número é divisível por 6? Quando que o número é divisível por 6? Simples. Quando ele for divisível por 2 e por 3. Quando for divisível por 2, ou seja, quando é par, né? E também for divisível por 3. Por exemplo, o número 12. 12 é divisível por 2? Sim, porque é par. 12 é divisível por 3? Sim, porque a soma dos seus algarismos, 1 mais 2, 3. Dá um número divisível por 3. Aqui dá 6 vezes 2, 12 para 12, nada. 4 vezes 3, 12 para 12, nada. Então, o 12 é divisível por 6? Sim. 12 dividido por 6 dá 2 vezes 6, 12 para 12, nada. Tudo bem, eu peguei um exemplo fácil. O 12 está na cara, né? Mas serve para explicar isso aqui, ó. Ele é par e a soma dos seus algarismos forma um número divisível por 3. O número 123 é divisível por 6? Não, porque ele não é par, ok? Tá? Ele é divisível por 3? Sim, 123 é divisível por 3. Porque 1 mais 2, 3, 3, 6. Mas não é divisível por 2. Então, não serve, ele não é divisível por 2, então não é por 6. Tá ok? Veja este número aqui, ó. 7.338. Esse número é divisível por 6? Olha, por 2 ele é, porque é par. Agora vamos ver se ele é divisível por 3. Por 2, sim, porque ele é par. Tudo bem? E por 3? Não sei. Vou ter que somar os algarismos. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 8, igual a 21. Beleza. 21 é um número divisível por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Então, este número, 7.338, é um número divisível por 6, porque ele é, ao mesmo tempo, divisível por 2 e divisível por 3. Ok? E quando que um número é divisível por
8. Quando os 3 últimos algarismos formam já botei o acento lá da palavra número. Formam um número divisível por 8, ou quando termina em 3 zeros. Assim, ok? Quando termina em 000. Beleza? Vamos ver, por exemplo, este número aqui, ó. 22.000, o número 22.824. 22.824. O que você tem que fazer é verificar apenas se 824 é divisível por 8. Tudo bem? Então, você não precisa trabalhar o número todo. 22.824 é divisível por 8? Eu não sei. Eu vou fazer aqui, ó, 824 dividido por 8. 1 vezes 8 é 8, para 8 nada, baixo 2, 2 por 8 não dá, traz o 0, baixo 4, 24 dividido por 8 dá 3, vezes 8, 24, para 24 nada. Sim, 22.824 forma um número divisível por 8, sim. 122.824 é um número divisível por 8? Sim, porque estes 3 últimos formam um número divisível por 8. E o número 9.194.824 forma um número divisível por 8? Sim, porque os três últimos algarismos formam um número, 824, que é divisível por 8. Tudo bem? Então, vamos para a divisão por 9. Quando que um número é divisível por 9? Quando a soma de seus algarismos, parece como do 3 esse aqui, seus algarismos formam um número divisível por 9. Ok? Eu estou dando essa parte agora e na próxima aula a gente entra com as somas de frações, subtração de frações, multiplicações, né? Essa teoria é importante, teoria misturada com prática é importante para você dominar a próxima aula. Aliás, é sempre um crescendo, a matemática é assim, né? Um tijolo vai suportando o outro na cadeia do conhecimento. Veja este número aqui, ó. 46.118. 46.117. 46.117. Este aqui é um número divisível por 9? Eu não sei. A gente tem que somar os algarismos. 4, 6, 10. 4 mais 6, 10. Mais 1, 11. Mais 1, 12. Mais 7, igual a 19. 19 não é divisível por 3. Mas eu sei que 46.116 vai me dar 4 mais 6 mais 1 mais 1 mais 6. 4, 6, 10, mais 1, 11, mais 1, 12, 6, 18. Qual desses dois números é divisível por 9? Obviamente que é o segundo, porque 18, a soma dos algarismos do segundo número,
forma um número que é divisível por 9, porque dá 2, dá exato, né? Tá ok? Então, o segundo, como a soma dos algarismos do segundo forma um número divisível por 9, que é o 18 aqui, o segundo é divisível por 9, mas o primeiro não é. Tudo bem? E para terminar, a divisibilidade por 10. Quando que um número é divisível por 10? Quando termina em 0. Quando termina em 0. Todo número terminado por 0 é divisível por 10. Por exemplo, 234.970. É divisível por 10? É. Terminou em 0, acabou-se. Muito bem, pessoal, terminou aqui a nossa primeira aula de frações, né? Onde nós estudamos o conceito inicial de frações, fração própria, fração imprópria, número misto, tá ok? E estudamos os principais critérios de divisibilidade. Na nossa próxima aula, nós vamos reduzir frações, ampliar frações, tá? Converter frações impróprias em números mistos, converter números mistos em frações impróprias, utilizando os conhecimentos que nós passamos aqui. Se você gostou dessa aula, por favor, venha no nosso canal, se inscreva e divulgue as nossas aulas entre seus amigos, professores, porque aqui tem um material para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer prova, para quem quer fazer revisão. Tudo bem? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!